criar os casais. Quero compartilhar com os irmãos que nós devemos, em relação à família, ao casamento, buscar sempre direcionamento de Deus. Buscar em oração, Senhor, quem é a mulher que tu queres que seja minha companheira. E eu posso dizer que na minha adolescência, na minha infância, eu cometi esse erro, apesar de ter sido ensinado. A palavra de Deus se cumpriu na minha vida, como diz, ensina o meu filho, que eu vi que nunca esqueceu dele. E realmente eu não esqueci mesmo que eu me ensinaram. Adolescência, minha juventude, ali já começando a querer namorar. Eu não tenho esse direcionamento de Deus, então eu digo a vocês jovens. Vamos primeiro a Deus. E as demais coisas vão ser acrescentadas, inclusive, seu amor, seu casamento, sua família, seu emprego. Coloque Deus em primeiro lugar. Mas eu não agia de tal maneira, né? Eu busquei intensamente em Deus para intervir neste assunto na minha vida e eu fui agindo ali com minhas próprias forças. Então, mas eu era jovem crente, né? Estava ali, firme na igreja, evangelizando. E eu posso até dizer que foi nessas empreitadas, né, de evangelismo que eu conheci essa jovem. Tive a oportunidade de conhecê-la através de um amigo. Aí eu vou dizer de novo para os jovens, né, também, que eu conheci essa jovem através do ex-namorado dela, que era meu amigo. Mas vocês não se assustem, eu não sou, como é que a turma diz hoje, talarico, né? Depois de um ano que eles terminaram o namoro, a gente continuou a amizade, eu visitava a casa dela, e evangelizava. Depois de um ano que eles terminaram, a gente começou a se aproximar nesse sentido. Então, por conta dessa amizade, comecei a evangelizar aí, convidei aí a nossa igreja, e o tempo jovem convida para ir para o campo jovem, né? Aquele mais animado, que tem uma devoção, as coisas todas. E ela foi uma vez, gostou, foi outra vez, né? E continuou frequentando ali até a nossa igreja, até que um dia ela tomou a sua decisão de fé de confessar o nome do Senhor Jesus Cristo e aceitar a seguir, né, esse caminho. E depois de uns 3 meses que ela estava ali na nossa igreja, né, eu comecei a dizer assim, eu ganhei ela para ti, agora eu quero ganhar ela para mim. E comecei a demonstrar, né, esse interesse, e começamos ali um flerte, né, e quando houve assim, uma oportunidade, eu criar coragem, né, e quando nós tivemos ali o primeiro beijo, já me posicionei, né, pois olha, é o seguinte, eu sei que você teve um namorico aí no seu passado, né, tinha um negócio de ir para as festas e ficar, né, mas comigo é diferente. Se quiser relacionamento comigo é namoro, é coisa séria. Então, nesse ponto, eu fui sério. Jovens, não invente com esse negócio de ficar, não, porque se você ficar, o dia que Jesus voltar, você fica. Então, cuidado com esse negócio de ficar. Os crentes vão e essas meninas não ficam. Então, eu comecei meu relacionamento, aí eu já comecei a cometi uma grande falha nesse início, porque ela tinha feito a sua decisão, mas ela estava inserida numa família de um pai de uma cultura muito rígida, né, e que não gostava do evangelho em si, tinha um certo receio com os crentes, e ela disse, tudo bem, vamos namorar, mas você não pode falar para o meu pai, não. Você tem que namorar escondido. Cometi essa falha. Porque essa omissão não deixou de ser uma mentira. E a gente já começou o nosso relacionamento debaixo de uma mentira. E não se engane. Todo pecado um dia ele vem à tona. Todo pecado um dia ele vem à tona. E quando ele vem à tona, ele vai lhe trazer vergonha e humilhação. E assim aconteceu comigo, que um dia um irmão dela viu a gente ali abraçado, chegou, correu, foi contar para o pai, e quando chegamos lá, foi humilhante. Ser chamado a atenção ali na rua, aquela coisa foi triste, foi humilhante. E eu poderia ter evitado isso.
A gente tem que evitar cometer o pecado, porque nós vamos sofrer as consequências desse pecado. Nós podemos evitar essa humilhação. Mas quando ela acabou aceitando, apesar de não gostar daquilo que nós fizemos, de esconder dele, mas ele gostava de mim, né? Ele tirava como um cidadão. Continuamos então o nosso relacionamento, né? E noivamos, mas o fato de ter cometido essa falha já demonstrou uma falha em mim, no meu caráter, na minha personalidade, onde eu deixei que a mulher tomasse uma decisão séria em relação ao nosso relacionamento, ao nosso namoro. E nós homens, a Bíblia Sagrada que diz, aqui não é discurso de machista, coisa desse tipo, não. A Bíblia Sagrada que nos ensina que o homem tem que ser a cabeça. E nesse momento eu já deixei que ela fosse, né? Ela estava tomando ali uma decisão importante sobre o nosso relacionamento, que era um namorar escondido. E eu acatei, não deveria ter feito. E isso acabou acontecendo por várias vezes no nosso relacionamento, no nosso namoro, no nosso noivado. E por conta de uma situação, né, que aconteceu na família dela, exatamente por essa rigidez do pai dela, né, de não gostar de crente e tal, a mãe dela aceitou Jesus. Por intermédio, né, desse nosso convívio, ela indo para a igreja, a mãe dela estava indo conosco, a mãe dela aceitou Jesus. Mas isso causou um choque tão grande na família, né, que aquele homem disse assim: eu aceito meus filhos, escolha agora. Ou Cristo ou eu. E aquela mulher já estava lendo a palavra de Deus. Infelizmente, eu não gostaria de chegar nessa situação, mas é que com Cristo eu prefiro. E houve um racha naquela casa, naquela família, e houve uma separação, e naquela separação, quem ficou, né, com as filhas foi o pai. Quem teve que sair da casa foi a mãe dela. E aquela situação foi causando, né, um infortúnio, de maneira que ela começou a ter sintomas, né, de ansiedade, de depressão, aquela coisa de estar longe da mãe, ter a saudade da mãe, e agora além de trabalhar fora, estudar, e meter os afazeres na casa para fazer, então ela estava sobrecarregada. E a gente percebia isso, e eu conversei com meus pais, e eu cometi outro erro. Porque a gente já tinha um planejamento, né, de casar, mas a gente não tinha as condições. Então, se você quer casar, primeiro trabalho. De novo aí para os jovens. Quando Deus formou Adão, uma das primeiras coisas que Deus deu para Adão foi o emprego. Até que o jardim vai cuidar desse negócio. Só depois que ele é mulher. Ele já foi empregado. Ele já sabia qual era a fruta boa para dar para a mulher. Já sabia, né, como fazer o plantio. Já sabia, né? Então já tinha emprego. Ele já estava preparado agora para receber uma esposa que ele ia ter que cuidar dela. Então, a gente tinha esse planejamento, mas não tinha nada pronto. Eu conversando com meus pais, e meu pai acabou me dizendo assim: filho, é o seguinte, traga ela para casa. Você mora aqui com a gente um tempo, né? Depois você se organiza. E foi errada essa decisão. Quando a Bíblia diz, deixará o homem, né, pai e mãe, e iniciar-se a sua mulher, e ali formará a sua família. Sabe quem que deu isso? Pai não. E Adão nem pai não tinha. Porque não era feliz, né? Tinha tudo para dar certo, né, Adão? Não tinha sogra, não tinha problema, não tinha pecado. Eu falo isso brincando. A sogra é uma bênção. Mas Deus falou isso para Adão que nem pai não tinha. Ele já estava dizendo que ele tinha que ensinar isso aos seus filhos. Mas quando os seus filhos, né, tivessem essa oportunidade, vão se casar, sai agora da casa de pai e mãe e vai formar a sua família. Vamos para a sua casa. Então, no nosso princípio, no nosso início de casamento, né, eu também cometi esse erro. Então, iniciou nosso casamento ali junto da casa dos meus pais, e aos poucos a gente foi se organizando, fizemos nosso compartimento, fizemos uma casa do lado, depois a gente comprou uma casa, né? E aí realmente nós compartilhamos. Mas isso causa prejuízo na relação familiar, né? A falta de privacidade, a falta de intimidade.
Então, a gente vai vendo erros após erros que vão gerando consequências no nosso casamento. Então, jovens, atentem para isso. Quando for casar, sai da casa do papai e da mamãe. E só caso quando tiver condição de botar sua mulher nessa bendita casa. E nos casamos, né? E a nossa relação continuou assim. Ela sendo, né, a principal, tomando fortes decisões. Né? A gente lembra um caso que é bem interessante. Né? Nós tivemos a condição de comprar o nosso primeiro carro. Eu, como homem, reconheci um pouco mais. Né? Já dirigi ali o carro do meu pai, era um carrinho que dava problema, entendi um pouquinho de mecânica. Então a gente tinha uma noção de que era um carro melhorzinho para a gente comprar. E eu disse, eu quero comprar um Volvo. E ela disse, eu quero comprar um Corsa. Eu disse, não, mas o Volvo é melhor. Eu disse, não, foi um Corsa, primeiro foi um Corsa. Eu quero comprar um Corsa. Eu acho que a discussão foi no céu também, né? Não foi no segundo carro. Vamos trocar o nosso carro, eu quero trocar por um Volvo. Eu disse, não, mas eu gosto do céu. Não, mas o Volvo é melhor. Não, o céu tem mais comigo. Não, o Volvo tem menos problema. Não, o céu tem mais menino assim. Adivinha qual carro que nós tocamos? Eu não cumpri a determinação da palavra de Deus de dizer que o homem tem que ser o cabeça. E ela não pode dizer assim, ela assume mesmo, pode dizer que em certos aspectos ela não era essa mulher submissa, né? De atender aquilo que o homem estava idealizando, direcionando. Então nós cometemos essas falhas, né? várias vezes. E às vezes nas nossas discussões, né? Diz que quando um burro fala, o outro baixa a orelha, né? Eu era o burro que baixava a orelha. Mas nesse ditado é dois burros passando. Interessante isso. Mas eu era o burro que baixava a orelha, porque eu não queria discussão, né? Fui criado assim, talvez num lar que eu não via esse tipo de comportamento, então eu me retraía, eu não discutia, eu não queria conversar, prolongar aquele diálogo, então eu me calava e muitas vezes eu me escondia. Né? Como se o tempo por si só fosse resolver os nossos problemas. E recordo, uma vez, né, trabalhando numa empresa multinacional, que depois das nossas discussões, né, eu achava uma bênção, porque eu teria a oportunidade de pegar uma rota de viagem. Eu ficava fora da minha casa de segunda a quinta-feira. E para mim era um dia de paz, que eu me concentrava só no meu trabalho, com meus clientes. E eu só vinha para casa na sexta-feira e a gente tinha o final de semana para brigar. Aí, viajava de novo na segunda-feira. Eu não procurei ajuda. Homem, se você tiver com problema no seu relacionamento, na sua casa, na sua família, procure o seu pastor, procure um líder de casais que estiver na sua igreja. Não deixe que esse problema venha aumentando, porque eu cometi também assim, eu não procurei ajuda. Né? Existe realmente, como foi mencionado aqui pelo pastor, um peso sobre a nossa vida, porque eu sou filho de pastor. Então, há uma cobrança excessiva sobre nós de que nós temos que ter uma conduta exemplar, que nós temos que ter participação em tudo que é evento da igreja, que nós temos que saber tocar, tem que saber cantar, tem que saber pregar, tem que ensinar na escola bíblica. Existe essa cobrança. Então, eu tinha vergonha, eu não podia chegar para alguém da igreja, um amigo, né? Alguém mais experiente, e pedir um conselho e dizer, e confessar, olha, eu estou problema no meu casamento. E a pessoa me apontar e dizer assim, mas não é filho do pastor, pode estar passando problema na tua vida. Então, acabei ficando sem ter uma referência de alguém para me auxiliar. E eu também não tinha coragem de chegar para o meu pai e pedir auxílio dele. E nós vivemos por muitos anos uma vida muito passada, da qual vez nós saímos, né, tinha acabado de discutir em casa, mas dava hora de ir para o corpo, a gente ia com raiva, um do outro, dentro do carro, chegava na frente da igreja, abria o sorriso, dava a mão, e entrar. Ninguém pode saber do nosso problema. Não podemos continuar assim, não podemos viver assim, porque isso foi só
aumentando as nossas diferenças, os nossos problemas. Procure ajuda quando você estiver passando por problemas. Seja no seu casamento, seja com os seus filhos, seja financeiro, seja espiritual, seja emocional. Procure ajuda. Nós não conseguimos resolver os problemas da vida. E quando estava sendo feita essa dinâmica que eu chorei, porque foi um exemplo claro aqui da igreja ajudando alguém que estava carregando um fardo. Um peso cansativo, eu também, pastor. É uma coisa simples, mas que trouxe um significado profundo. E pessoas ajudando aquele que está tendo um compromisso de segurar aquele peso, mas com todo, né, uma rede de apoio ali por baixo, auxiliando aqueles homens que estão com aquele compromisso. Então, saiba que nesta igreja tem apoio. Se você estiver passando por problema, por dificuldade no seu casamento, na sua família, qualquer que seja o problema, procure ajuda. Não acredite que o tempo vai resolver esse problema, porque não vai. E eu acabei fazendo porque, né, os nossos problemas só aumentassem, eu só queria distância. Eu não tinha mais prazer de estar na minha casa. Para mim era uma bênção. Eu estava longe, viajando. Eu não tinha minha casa, não era mais meu lugar de sossego, de tranquilidade, de paz. Depois eu passei no concurso público. Eu tinha uma escala de trabalho, né? Era chamado de 3x1, 3x2. Eu trabalhava 3 dias, folgava um. Na outra semana eu trabalhava 3 dias e folgava 2. Eu não disse para minha esposa que eu tinha uma semana que eu folgava 2 dias. Eu estava mentindo. E eu só queria pegar aquele segundo dia de folga para sair de casa. Não era nem para fazer coisa errada, não, mas eu tinha que botar minha farda, sair de casa, enganando a minha esposa, porque eu não tinha prazer de estar em casa na minha folga. Eu só queria estar longe, né? Eu só ia para casa de um primo meu que eu ninguém. Eu não queria estar em casa. Depois eu peguei uma escala de trabalho que eventualmente eu estava viajando, e para mim era um sossego. Eu era uma bênção estar longe de casa. Mas tinha dia que não tinha viagem. E tinha dia que eu estava tão aborrecido que eu não queria ir para casa. Eu cheguei ao absurdo de dormir dentro de um carro num posto de gasolina. E para mim aquele ambiente estava mais confortável do que a minha casa, do que o meu lar. Porque eu não procurei ajuda, porque eu não procurei auxílio, porque eu não procurei resolver os problemas. Para mim estava insuportável. E nós brigávamos, né, com uma certa frequência. E palavras, né, que eu ouvia magoavam. Até que chegou um ponto que eu não suportei mais. Né? Porque o nosso físico, o nosso emocional, ele tem seus limites. Quando nós não temos auxílio espiritual. Tem uma frasezinha que está no meu WhatsApp, não sei qual o nome lá, não é status, é uma coisinha, né? Esqueci o nome lá, mas está lá no meu perfil do WhatsApp. Quando o meu corpo e a minha mente fraquejar, Deus me fortalecerá o Espírito. Deus me fortalecerá o Espírito quando o meu corpo e a mente fraquejar. Mas Ele só fortalece se você estiver buscando. Se você estiver em constante oração, se você estiver fazendo a leitura da palavra, se você estiver se consagrando, se você estiver jejuando, se você estiver obedecendo, Ele fortalece o teu espírito e essa força espiritual vai suprir as tuas necessidades emocionais e físicas. Eu não suportei porque não busquei como deveria. E quando não mais suportei, eu disse, olha, é a última vez que nós vamos brigar, que nós vamos discutir, e eu vou pedir para ficar em casa. É a última vez. E eu não sei se ela esqueceu, ou se ela duvidou. Sei que nós brigamos novamente, e ela lançava aquelas palavras assim, vai embora daqui, eu não preciso disso para nada. Eu disse, pois agora eu vou. Eu não suportei mais. E nós tivemos uma separação. Nós estivemos casados por 10 anos. E estivemos separados por 5 anos. E estamos há quase 9 anos restaurados para a glória de Deus. Foi um tempo difícil, mas outra coisa que eu quero ensinar a vocês, o poder da palavra. Quando nós namorávamos, eu disse ela que ia casar com ela. Né? Tinha uma ideia assim, mas eu vou me
vou me alistar no exército, eu vou para as fronteiras. Quando eu voltar, eu volto com dinheiro, a gente casa. Só não foi para o exército e para as fronteiras, né? Então, há coisas que nós falamos, que nós determinamos, que o mundo espiritual está vendo, está ouvindo. Tanto para o bem como para o mal, tanto para a bênção como para a maldição. Nós nos casamos e eu brincava, dizendo que o nosso casamento tinha validade de 10 anos. E durou 10 anos. E nos separamos. Eu lancei uma maldição sobre o nosso relacionamento e aconteceu. Então, tenha muito cuidado com as palavras que você usa na sua casa, com sua esposa, com seus filhos. Depois que eu aprendi, quando esse menino era bem novinho, cidadão, ele não entendia as minhas palavras quando eu estava brigando com ele. Ele só entendia meu tom de voz. Para saber que ele estava fazendo alguma coisa errada. E o que eu falava com ele? Repreensão maravilhosa. Vamos me abençoar. Então, eu já lançava palavras de bênção para ele. Ele não entendia as palavras, mas ele entendia o tom. Sabia? Opa, isso aqui eu não posso fazer. A minha esposa usou uma palavra durante as nossas discussões, assim, neste momento não posso. E ficou doida. Ela lançou sobre a vida dela, sobre ela, uma maldição e se concretizou. Então, muito cuidado com as suas palavras. A palavra tem poder. Tem poder de cura, tem poder de abençoar, tem poder de resolver problemas, mas também tem poder de amaldiçoar. Então, muito cuidado. Aos homens, eu quero dizer, seja homem, seja líder da sua casa, porque como eu não fui, trouxe consequências para a minha vida. Então, nos separamos. Eu vivi uma vida dissoluta, desviado do Evangelho, desviado da palavra de Deus, afastado da minha família, afastado da minha casa. E eu vou dizer a todos, eu estava vivendo uma vida de pecado. Mas os meus pecados não trouxeram consequência apenas para mim. Não se iluda, não pense que as suas atitudes vão trazer consequências só para você. Hoje nós vivemos, no governo nós temos aqui um prefeito, né? Temos um governador, temos um presidente. Talvez alguém pode estar passando por alguma situação difícil. Hoje não estou aqui também defendendo nenhum partido político. Mas podemos estar sofrendo consequências de decisões de presidente, decisões de governadores, decisões de prefeitos. Que não são homens que estão seguindo a Deus. Mas as decisões deles trazem consequências para nós, que somos governados por eles. Então as nossas decisões também não vão trazer consequências para nós. Eu resolvi, não suportei mais, porque eu não busquei na palavra de Deus fortalecimento espiritual para ensinar a minha esposa para mim que ela deveria andar, porque ela veio, né, de uma outra cultura, de uma outra religião, não tinha o conhecimento